Vamos orar pelo casal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, não temos dúvida, Senhor, que os escolheste para nos ensinar a viver a vida matrimonial contigo, as experiências que eles vão passar para nós, e nós vamos, Senhor, te ouvir. Ó Pai amado, abençoe, Deus, a vida matrimonial do nosso pastor Joselito, nossa irmã Adriana, suas filhas. Continue, Pai, nos abençoando com este momento, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra. Eu agradeço a Dona Tereza pela oração. A gente precisa, viu? Seu Heleno. Seu Heleno já me falou que ele cobrou as minhas fotos mais baratas, né, do que os do outro, né? Tranquilo, né? Irmãos, é um privilégio grande participar deste jantar dos eternos namorados da Igreja Presbiteriana de Fragoso. E dando um refresco para o pastor da igreja, né, o pastor Diego, né, Diego? Só está ali curtindo a Cate, se deliciando ali com crepe. Nós estamos aqui, fomos convidados e aceitamos, né, essa incumbência de cantar e de também passar uma mensagem ao coração de vocês. Eu creio que, às vezes, lembrando das algemas, que todos aí ficaram enrolados, né? Eu creio que, às vezes, o casamento também ele passa por situações assim, em que a gente se sente enrolado. E a gente não, né, que a gente não consegue desatar. E aí, muitas vezes, a situação se agrava, a gente acaba acumulando ao longo da caminhada da vida ressentimento, amargura, dores, tristezas, chateações, desesperanças. E a gente acaba perdendo o encanto da vida conjugal. A vida conjugal entra no modo rotina, modo automático. A gente não pensa muito e a gente vai empurrando as coisas e levando as coisas, porque a gente não é que a gente quer dar certo, é que a gente já não encontra mais caminhos e vias para sair do meio disso. E que bom que foi dito aqui, quando a gente tem Deus presente, haverá sempre um caminho, porque o nosso Deus, ele é suficientemente poderoso para abrir caminhos onde não existem caminhos. Ele pode fazer isso. E eu queria muito que isso chegasse ao seu coração nessa noite. A gente vai projetar algumas coisas, eu quero nós vamos ser bem objetivos, né? Porque queremos voltar ao crepe também, nós já comemos, viu? Então eu sei que você deve estar aí com a barriguinha roncando, de fome, né? Mas tenha paciência, só mais um pouquinho. Eu creio que a coisa mais importante nesta noite talvez seja o que você vai ouvir, que não tem nada de novidade, exatamente, mas que pode dar guinadas nos rumos que você como marido, você como esposa, você que está no caminho para o casamento, se preparando, quem sabe, você precisa ouvir isso e levar a sério. Como uma palavra vinda do céu para o seu coração em particular, para o seu casamento, para o seu relacionamento que já existe ou então está aí germinalmente sendo gestado para o amanhã. E quem sabe esse amanhã está chegando.
Então, que você ouça com atenção e perceba aquilo que Deus pode fazer. E esse tema, ele diz isso, são dois corações, mas que são unidos num propósito. E o nosso propósito aqui hoje é trazer à luz da palavra de Deus como Ele pensa. Porque esse propósito, muitas vezes, a gente imagina que, então eu tenho um coração, meu marido tem um coração, e nós juntos pensaremos num propósito. E às vezes nós nos cobramos ou nos perdemos nisso, porque achamos que nós temos que achar esse propósito. Mas o propósito, ele já está estabelecido para nós, na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, esse já é um propósito de Deus para a união. Então, o nosso convite aqui a vocês hoje é lembrarmos qual é a nossa base, a palavra de Deus, para as questões práticas do nosso dia a dia. Esse versículo, ele nasce lá em Gênesis, no começo de tudo, e essa é uma afirmação do próprio Deus. Quando olha para o homem e o vê sozinho, no meio de toda a criação. É a primeira vez, um pouquinho antes desse versículo, é a primeira vez que a expressão da boca de Deus é mudada, porque até então, enquanto ele criava, ele olhava, ele observava, ele contemplava a obra criada e dizia, isso é bom, isso é muito bom. Mas quando ele olha para o homem e o vê sozinho, no meio de toda a criação, ele diz, isso não é bom. É a primeira vez que Deus muda a concepção no meio da criação. Isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus, a iniciativa é dele. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então Deus cria a mulher, a entrega ao homem, e então ele diz isso aqui. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu creio que aqui nós temos aquilo que nós precisamos para refletir nessa noite, em que separamos para um momento romântico, sim, mas também para um momento de avaliação, de ponderação, de reflexão, para olhar para dentro, não só para fora, e buscar não só a festa, não só a comida gostosa, que eu já provei, é gostosa mesmo, né? Não só buscar a coisa bonita, a estética, mas entender que existe algo que precisa acontecer dentro. E não adianta a gente participar de um momento como esse, porque a gente vai voltar para casa daqui a pouco. E a vida vai estar esperando. E nada vai mudar exatamente. Tudo estará ali. Se estiver tudo bem arrumado, bem organizado, louvado seja Deus. Mas se as coisas não estiverem tão bem assim, não adianta muito investimento no exterior. É preciso que algo interno, né, dentro do coração, na própria vida, dentro da casa, dentro do casamento, aconteça. Então nós vamos começar olhando para duas verdades muito incômodas. Né? Por que incômodas? Porque elas refletem uma ideia que circula de modo geral por aí. E eu queria dizer que essas ideias aí não são tão verdadeiras quando elas falam a respeito do casamento. Então são duas verdades que contrapõem ideias que estão na cabeça de todos, ou de quase todos, tá bem? A primeira verdade incômoda que nós devemos reter no nosso coração nessa hora é que nós não casamos com uma pessoa perfeita. Chovendo molhado?
Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Então aquela ideia que a moça fala, encontrei o meu príncipe encantado, esse é perfeito. Ou o rapaz falando da sua noiva, a mulher perfeita está ali, impecável. Não, isso é mentira. Isso não existe. Não existe. O único homem que foi capaz de ter uma mulher perfeita foi Adão. E a única mulher que teve um homem perfeito foi Eva. E eles caíram. A perfeição deixou de ser. E a partir dali, da queda, todos nós somos imperfeitos. Herdamos a corrupção. Eles eram um casal referência para toda a humanidade. Era um casal federal para todos. Se eles acertassem, todos iriam acertar. Eles caíram, todos caíram. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, a primeira verdade incômoda que nós precisamos compreender é que nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Rick Warren disse essa frase sobre casamento. É um escritor e pastor também, e ele escreveu isso e eu gostei do que ele escreveu. E ele disse: grandes casamentos não são feitos de perfeição. Grandes casamentos são feitos por dois grandes perdoadores. Se os nossos pais, Adão e Eva, pecaram e nos trouxeram essa herança de pecado e de erro, nós temos agora um modelo perfeito de perdão, dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos casamentos feitos por pecadores têm a oportunidade de serem formados por casais perdoadores. Assim como nós recebemos o modelo de Cristo, que nos perdoa de todos os pecados, nós podemos ser também perdoadores. E quanta coisa nós temos que perdoar, né, mulheres? E quantas coisas eles não têm? Quantas coisas os homens têm de perdoar, não é, irmãos? Eu achei que os homens têm mais coisa para perdoar do que as mulheres, porque as mulheres ficaram assim, não tanto. Agora os homens, né? Mas todos os dias nós precisamos de perdão. Todos os dias meu cabelo cai no chão do banheiro, que tem um piso branco. Infelizmente é branco. Meu cabelo está ficando branco também, daqui a pouco não vai dar para ver. Mas cai no chão. E todo dia meu marido tem que me perdoar, porque ele enxerga os cabelos que eu não enxergo e ele pega os cabelos todos os dias. Isso é um exemplo bobo, pequeno, mas quantas coisas. Há 32 anos eu suporto isso. E agora tem 2 filhas ainda, então tem cabelo meu e das minhas filhas que ele precisa pegar. Isso é um detalhe, mas quantas outras coisas nós temos que perdoar no nosso dia a dia? Então, se nós temos uma herança de pecado dos nossos primeiros pais, nos lembremos que nós temos a herança do perdão dada pelo nosso Senhor, o nosso Salvador. Se Ele me perdoa todos os dias, se meu Deus, perfeito como é, me perdoa tão pecadora todos os dias, como que eu vou ter a coragem de não perdoar o meu esposo? A pergunta que você deve fazer ao seu coração é: o que existe no seu casamento que precisa não de conserto? O mundo vive falando que a gente tem que se consertar. Não existe conserto para o humano. Existe transformação, mudança de vida. Só em Cristo. Se o Evangelho não entrar em nós, nós vamos ter arrumadinhos e eles vão ruir uma hora.
é preciso que haja um bom fundamento. Bom fundamento. O que existe no seu casamento que precise de perdão? Perdão. É preciso perdoar, é preciso pedir perdão, acolher o perdão, dar e receber. Segunda verdade que nós precisamos lembrar: nós não nos casamos porque achamos a pessoa certa. Agora eu achei a pessoa certa para mim, é mesmo? Nossa, não existe pessoa certa para alguém. Não existe. Decididamente nós não nos casamos com a pessoa certa. Se eu fosse perguntar para qualquer um aqui, você tem essa convicção hoje, depois de tantos anos de casamento, que é o certinho? Não tem nenhuma coisa que desagrada, não tem nada que cause um mal-estar, tristeza, nenhum desconforto. Nós não nos casamos porque achamos a pessoa certa. Todos nós que nos casamos, que queremos nos casar, todos devem decidir ser a pessoa certa para o outro. Ser a pessoa certa. Não é ter a pessoa certa. Todos que querem o casamento precisam colocar antes no coração: eu preciso ser a pessoa certa para ele ou para ela. Compreendem a diferença? Procure a pessoa certa. Não, torne-se a pessoa certa. Torne-se a pessoa certa para o seu cônjuge, seja ele de que tipo for, no sentido de que tenha ele a personalidade que tiver, seja bonzinho ou seja diferente disso, quieto ou falante. Foi uma dificuldade para mim no começo, porque eu sempre falava e ela sempre ouvia e quase não falava, calada. Foi terrível para mim, porque eu queria resolver coisas rapidamente e ela, 2, 3 dias depois, ela vinha e falava assim: aquilo. Eu falei: mas hoje, 3 dias já. Compreendem? Diferentes. Adaptação. Muitas coisas precisam acontecer, mas a pessoa certa, quantas vezes eu falei assim: eu acho que não vai dar, viu? E eu tenho certeza que ela não falou, mas ela pensou. Não é? Uma vez eu estava com um diácono da igreja e ele era assim, ele era quietinho, aquele homem pacato, a mulher era uma pimenta, pá. Daí eu falei para ele: fulano, você nunca pensou em divórcio, não? Daí ele falou assim: divórcio, pastor? Não, torceu o pescoço muitas vezes, mas divorciar não. Irmãos, não existe a pessoa certa. Torne-se a pessoa certa. Tornar-se a pessoa certa é a maior expressão de amor. Porque amor, todos nós sabemos, são atitudes. É aquilo que você faz, é que desperta o sentimento no outro. Então, ser a pessoa certa para o outro é a maior demonstração de amor. Nós queríamos que vocês percebessem algumas aplicações. Apenas algumas aplicações. Pronto, obrigado. Agora você pode se sentar aí, viu?
Pronto. Ah, ele está voltando ali, ó, para livrar você, coitadinha. Obrigado. Obrigada. Ó, que expressão de amor. Essas aplicações são para o dia a dia. Então, como usar aquilo que nós aprendemos e aplicarmos no nosso dia a dia. Há 3 coisas que nos foram passadas e nós quisemos sustentar essas 3 coisas importantíssimas relacionadas com o versículo do capítulo 2 de Gênesis 24, né? Então, as 3 coisas como aplicações para o nosso casamento, para a nossa vida, para a nossa reflexão: unidade, parceria e propósito. 3 palavras que eu queria que você deixasse gravada, lapidada no seu coração nessa noite: unidade, parceria, propósito. Dá para gravar isso? Unidade, parceria, propósito. Fala aí. Unidade, parceria, propósito. Essas 3 coisas gravadas no coração de marido, de esposa, de noivo, de noiva, de quem quer que seja, namorado, quer casar. Unidade, parceria, propósito. Quanto à unidade, 3 coisas são importantes, porque a unidade é aquilo que garante a harmonia do casamento. Um casamento harmonioso, que se sustenta, que vale a pena, que transcorre dentro de um plano bem reconhecido, praticado numa disposição de alma, de coração, com envolvimento real. Então, um lar, um casamento, uma vida conjugal harmoniosa, frutífera, que valha a pena, tem que ter pelo menos 3 entendimentos, 3 áreas da vida que precisam ser bem reconhecidas para que essa unidade seja mantida. Quando a gente pensa em harmonia, sempre me vem à mente a música. Quando nós pensamos na harmonia musical, para que a harmonia aconteça, é necessário que tenha pelo menos notas diferentes. Então, eu não tenho, se eu der a mesma notinha o tempo todo, eu não estou fazendo uma harmonia, estou dando um tom. Mas quando eu toco uma nota e uma outra nota que se encaixa, sendo diferente, a harmonia acontece. E a mesma coisa com o casal. Somos diferentes. Deus criou homem e mulher. O mundo está querendo dizer que são iguais. Não são. E é essa a diferença que pode trazer a harmonia dentro do propósito de Deus. E a diferença em todos os aspectos: físico, emocional e espiritual nas suas funções. Poderíamos colocar outros ingredientes, chamaremos assim, dentro desse fundamento para a manutenção da harmonia na vida conjugal, para o casamento. Mas esses 3 são os fundamentais mesmo, sem os quais a harmonia, a unidade não prevalece. É preciso que haja uma harmonia física, o aspecto físico do casamento, o relacionamento conjugal propriamente, né? Entender a beleza desse relacionamento. É preciso que homem e mulher estejam voltados um para o outro no âmbito do relacionamento físico. É interessante a gente pensar que quando lá o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, ele vai falar sobre isso no capítulo 7. E ele diz que é bom que os casais, marido, esposa, não se separem fisicamente por muito tempo. E ele diz, a não ser por mútuo consentimento e para dedicação exclusiva à oração, à ponderação, à reflexão bíblica por um tempo curto. E Paulo justifica dizendo assim, para que Satanás não vos tente com a incontinência. Sabe o que é isso?
a ausência do ato conjugal, que deve ser uma experiência frutífera, prazerosa, espontânea, não pressionada, biblicamente respaldada, ou seja, algo que acontece debaixo da bênção de Deus, e nunca algo que traga descontentamento e tristeza ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Portanto, deve ser algo que fale ao coração de ambos, algo que vale a pena, mas deve ser leve, deve ser espontâneo, deve ser algo que expresse genuíno amor e beleza, a beleza do encontro. Portanto, é algo que tem da parte de Deus a sua bênção. Lemos no versículo: então deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão diante de Deus. É Deus falando, uma só carne, uma só expressão de vida. Portanto, Deus pensou isso para nós. O ato conjugal é um ato abençoador e um ato abençoado pelo Senhor para a vida do seu povo. Lembremos-nos disso. A segunda área é emocional. Para que a unidade, veja, se eu tiver apenas uma área dessa bem, não é suficiente. A harmonia do casamento deve ser sustentada pelo menos por esse tripé. Uma harmonia física, uma harmonia emocional, e nós sabemos o que significa isso, não é? Se você ficar gritando demais com seu cônjuge, se você for ríspido demais, se a sua palavra for ferina, produzir feridas, cuidado com isso. Isso não coopera com a unidade, com a harmonia do seu casamento. Lembre-se que um coração precisa de afago. Palavras delicadas, bondosas, carinhosas. Qual foi a última vez que você externou carinho, afeto ao seu cônjuge, de verdade? Você se lembra quando o namoro aconteceu? Eu me lembro do namoro, quando começou. Ela fazia umas cartinhas perfumadas, era uma maravilha. Eu escrevia como um poeta, era uma maravilha. E hoje, 32 anos depois, como é que as coisas funcionam? Não tem mais cartinhas, eu reconheço. Mas não acabou a gentileza, o carinho, o afeto, a consideração, o gostar de estar junto, de dizer, de tocar e de falar: eu estou aqui e é bom ter você aqui comigo. É assim. É bom, faz bem. Todos nós sabemos que as mulheres gostam de ouvir mais do que nós. Não é? As mulheres falam mais do que nós, homens, e gostam de ouvir mais do que nós. E o problema é que nós nem sempre gostamos de falar. Mas eu queria que você, marido em especial, lembrasse que existe uma parte no seu casamento emocional que necessita da sua intervenção, da sua palavra. Vá ao ouvidinho da sua esposa e diga para ela algumas coisas bonitas, e não só de cunho sexual, por favor. Porque tá um tal da gente ficar tentando copiar as taras mundanas. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Nós somos filhos de Deus, homens segundo o coração de Deus, alcançados pela graça, regenerados, transformados, e tudo que tem a bênção de Deus deve exalar o bom perfume do nosso Senhor.
Portanto, diga coisas deliciosas no ouvido da sua esposa, que possam essas palavras falar ao coração dela. Cative o coração da sua esposa. Mulheres, vocês também. Não fiquem só esperando. Eu sei que é mais fácil para vocês. Comecem alguma coisa. Restaurem aquilo que precisa ser restaurado. Mas restaurem. Casamento não pode ser empurrado com a barriga. Trate do seu casamento. Trate do seu casamento. Não foi por acaso que a Bíblia chama a igreja como noiva de Cristo. Não é por acaso. Quando Paulo quis pensar uma ilustração para a vida cristã, ele diz: maridos e mulheres, ouçam. É como Cristo. Portanto, irmãos, emoção. Você é capaz de tocar o coração do seu esposo? Você é capaz de tocar no coração da sua esposa? Você é. Toque. Toque. Mulheres, cuidado com as cobranças excessivas. Muitas vezes a gente tem facilidade para cobrar e pouca facilidade para reconhecer. Então, reconheçam. Às vezes a gente acha, meu marido sai quase todo dia para comprar alguma coisa, para trazer coisas para casa. E a minha tendência é achar que ele não está fazendo mais do que obrigação. E eu me esqueço muitas vezes de agradecer, de valorizar. Muitas vezes eu valorizo, falo, que bom, esse é o marido que eu queria. Olha, comprou um monte de coisa, banana, comprou pepino, está cheio de salada, cheio de verduras na minha geladeira. E às vezes são coisas pequenas e a gente tem a tendência a cobrar. Muitas vezes os homens não têm prazer de estar dentro de casa, porque escutam tanta reclamação e o lar não é um lugar aconchegante para ele. Devemos tomar cuidado. E a terceira área importante e talvez a que deve permear tudo aí, é a área espiritual. A unidade, a harmonia do casamento precisa ser sustentada pela parte espiritual. A espiritualidade é fundamental. Vocês oram juntos, vocês leem a Bíblia juntos, vocês falam das coisas de Deus um para o outro. É preciso lembrar disso. A espiritualidade do casamento precisa ser a chama que vai aquecer a sua caminhada de vida. Segundo lugar, parceria. Parceria. Essa é a construção do casamento. Parceria. A parceria ela tem também três características importantes. Vamos citá-las e uma afirmação a respeito de cada uma delas também. Compromisso, cumplicidade, fidelidade. Para uma boa parceria, e você entende parceria, não é? Ser parceiro de alguém, estar do lado, caminhar junto, ter um mesmo propósito, mesmo alvo, os mesmos ideais, ir para o mesmo lugar, caminhar juntos para um mesmo lugar. Tem casais que estão numa caminhada, mas um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Não dá certo. Casamento é uma parceria, juntos com um alvo, um só caminho a ser trilhado. E isso precisa três coisas, pelo menos. Compromisso. É preciso que o ideal seja compartilhado e seja algo do meu compromisso. Eu me coloco debaixo disso aqui. Eu vou sustentar isto. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu sangue e o meu suor para que isso aconteça. Eu vou fazer junto com você. Você é comigo. Como o senhor Heleno e Dona Teresa falaram aqui, eu sou de fulano e ela, né?
Isso, juntos, numa só caminhada. Compromisso com um ideal. Qual é o ideal do seu casamento? Para onde vocês estão indo? Vocês estão comprometidos com o quê? Ganhar dinheiro só? Ter uma vida tranquila? Quais são os compromissos que organizam a vida conjugal e a vida do seu lar? Cumplicidade. Não adianta ter compromisso e não ter cumplicidade. Cumplicidade é você estabelecer algo não apenas fora, mas colocar isso no coração. Cúmplice, eu me torno cúmplice da minha esposa. Eu vou com ela. Aquilo que ela faz tem a ver comigo. Não é só para mim. É algo que tem a ver com a minha vida. E a mesma coisa, quando eu faço alguma coisa, ela se torna cúmplice do que eu faço. Estamos juntos. Nunca é um só. Tire da sua cabeça a ideia de que isso é meu, isso é seu. Isso é nosso. Cumplicidade junta o casal. Torna o casal ligado, colado um no outro. Compromissos são assumidos juntos. Cúmplices. E é preciso que a fidelidade esteja presente. Portanto, não é ambiente, o casamento não é um ambiente para mentiras, para dissimulações, para dizer e não fazer, querer alguma coisa, mas esconder, camuflar, máscaras. Casamento não é um ambiente para isso, é um ambiente de fidelidade. Terceiro lugar, propósito. Propósito fala da fidelidade, a finalidade do casamento. A finalidade do casamento tem pelo menos essas duas coisas importantes aqui. Um casamento precisa ter propósito. A finalidade do casamento precisa passar por essas duas coisas. Pela busca da vontade de Deus para viver. Tudo começou com Deus. Casamento não é um contrato social que a gente assina, embora seja também perante a lei, mas não é essencialmente um contrato. Casamento não é apenas o ato conjugal. Casamento é, sobretudo, uma aliança que homem e mulher fazem na presença de Deus. Dizendo, reconhecemos quem tu és e desejamos viver sob o amparo da tua presença, buscando sempre a tua vontade. Quem compreende o casamento com este propósito, entende que esta é a finalidade do casamento, compreende que não está no controle dos assuntos da vida. Existe um Deus que cuida, que está presente, que controla, que é soberano, que ama, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, querendo o melhor para nós. Fazendo aquilo que nós não somos capazes de fazer, indo à frente, preparando o caminho para que a gente chegue no lugar que Ele deseja. Ele está no controle da vida conjugal, da vida da família, do casamento, do relacionamento a dois. Buscar a vontade de Deus. Você está amparado pela boa, santa e perfeita vontade de Deus no seu casamento? Ou o seu casamento se transforma numa rinha de brigas, de discussões, de desaforos, cada um buscando o seu próprio interesse? O propósito do casamento é que haja paz na busca de uma mesma vontade, a vontade de Deus. Em segundo lugar, é preciso consagrar a vida para a glória de Deus. Esse é um propósito que a gente precisa resgatar. Casamento não é apenas para a nossa felicidade.
Nós somos felizes quando temos um casamento que funciona segundo a ótica de Deus, amparado pela palavra dele. Temos sim alegria nisso, mas a finalidade no casamento não está nesse sentimento, nessa experiência propriamente, que deve existir. Devemos ser felizes, por isso nós fazemos uma reunião como essa também. Mas a finalidade maior do casamento é que nós sejamos como casal para a glória de Deus. Quem disse isso foi Dietrich Bonhoeffer, dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, na época de Hitler. Quando ele escrevia a noivo, sobrinha dele, ele escrevia a sua sobrinha que ia se casar. Então ele falou à sua sobrinha e aquele moço que iria se casar com ela: vocês precisam fazer do casamento algo que seja para a glória de Deus. E quem publicou isso num livro foi John Piper, num livro chamado Casamento Temporário. Vale a leitura. Casamento Temporário, em cima desses pensamentos de Dietrich Bonhoeffer. Casamento é para a glória de Deus. Isso tira de nós o egoísmo de buscar só aquilo que nos interessa, de querer fazer do casamento um lugar para o meu prazer. Irmãos, casamento é para a glória de Deus. Seu casamento deve ser para a glória de Deus. Propósito, finalidade da sua vida. E aí, para terminar, resumindo aquilo que foi falado aqui, para nós vivermos o propósito no dia a dia, nós devemos nos lembrar de nos perdoarmos diariamente, escolher amar, lembra do ser? Escolher amar em todas as circunstâncias e buscar juntos a presença de Deus, porque nós vivemos para a sua glória. Então eu convido todos a ficarem de pé. Dá para ler esse versículo aqui? Aí nós vamos ler. Eu gostei tanto do coral cantando, agora nós vamos fazer um coral lendo. Vamos ler todos juntos? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou orar e depois eu volto a palavra à Dona Teresa. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite, pela Tua palavra, que ela fique guardada em cada coração aqui. Abençoa cada cônjuge que aqui está, cada casal que está aqui, que a Tua bênção repouse sobre cada coração e que Cristo brilhe dentro de cada lar. Assim te pedimos em nome dele, Cordeiro Santo que é Jesus. Amém.